manter nesse lugar é uma estrutura interior chamada integridade. O que é integridade? Integridade é esse relato que o salmista nos faz. Ele fala: tudo que você faz, tudo que você pensa, e tudo que você fala, tudo que você sente, isso é ser integral. O que é integridade? É uma ordem estabelecida dentro de você, onde os seus pensamentos, aquilo que você fala e aquilo que você sente, está tudo ordenado por aquilo que ele é. Não está mais em desordem. Um homem integral é aquele que não tem falta de nada, aquele que é completo e limpo de mãos, puro de coração. Davi está descrevendo a estrutura interior de um homem integral. Ele está descrevendo para nós o que é a postura que mantém alguém nesse lugar. Não é apenas o desejo. O desejo nos faz subir e a gente sobe. Mas o problema é que a gente sobe, do mesmo jeito que a gente sobe, a gente desce. Porque nós temos desejo, mas nós não temos integridade. E a integridade fala da forma como nós vemos. Quando o salmista diz: você precisa ter um coração puro, as escrituras falam que aquele que é puro de coração verá a Deus. O que é ter um coração puro? Um coração puro é uma maneira de ver as coisas com pureza, olhos purificados. Yeshua disse que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom, porque o teu corpo é reflexo de tudo que você vê. Porque tudo que você vê influencia nos seus sentimentos, influencia nos seus pensamentos, influencia em tudo que você fala e faz. Mas o problema é que a gente sempre olha para o que a gente fala e para o que a gente faz, e a gente tenta falar e fazer, mas o problema é que a nossa mente está embaraçada. O problema é que os nossos sentimentos estão confusos. O problema é que a forma como nós vemos as coisas não é pura, não é clara. Ainda não alcançamos uma postura de integridade, por isso que nós sempre ficamos nesse dilema de nunca conseguir ficar. Por mais que a gente se esforce para subir, a gente tem momentos de intensidade, mas a gente não consegue ficar, porque nos falta integridade, nos falta uma estrutura que nos preserve diante da presença, porque a gente aprendeu muito bem a cuidar daquilo que é exterior, daquilo que nós falamos e fazemos, mas a gente não cuida daquilo que nós estamos pensando, dos nossos sentimentos e do que nós vemos. E o coração está totalmente ligado a como nós vemos. E a nossa alma, quando o salmista fala, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, ou seja, aquele que não está mentindo quanto aos seus sentimentos, aquele que está dizendo a verdade, aquele que está sendo sincero. Ou você acha que quando o salmista escreve: Deus, não me retire da tua presença, ele não sentia medo de ser retirado? Uma coisa que Davi tinha era um coração inteiro diante de Deus. Quando ele estava com medo, ele falava: Senhor, não me retire de mim o teu Espírito. Por que ele estava falando isso? Porque ele achava que Deus ia retirar, porque ele tinha medo disso acontecer. Essas orações não eram simples palavras, entende? Quando ele declara no Salmo 32: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, ele estava literalmente dizendo isso: Senhor, eu estou sentindo dor nos meus ossos, porque eu sou pecador, eu tenho muitos erros. Ele estava simplesmente declarando a verdade, ele estava sendo inteiro naquilo que ele precisava ser. E essa pergunta é respondida: quem é capaz de subir? Quem sobe? Homens de devoção. Homens de devoção sobem a montanha, desejam a presença, desejam estar com Deus. Mas homens íntegros permanecem diante de Deus. As escrituras falam que Noé era um homem justo e íntegro, e ele andava com Deus. Sabe qual é a nossa dificuldade de andar com Deus? Que nós queremos uma justiça sem integridade. Nós queremos um tipo de justiça, de fato, de atos exteriores que não é de verdade, que não tem uma essência estruturada. E por isso nós não conseguimos andar. Sabe o que permitia Noé andar com Deus? Ser inteiro diante de Deus. Era isso que permitia ele andar. Era um homem que via, que cuidava dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Ele era inteiro.
A justiça é simplesmente o resultado da integridade. Porque a justiça é tudo que você faz e fala. Mas a integridade é tudo o que você pensa, o que você sente e a forma como você vê as coisas. Isso é integridade. E sem integridade nós nunca vamos conseguir ficar e permanecer. Sem essa postura nós não vamos conseguir romper com a inconstância. Nós não vamos ter resposta para essa pergunta: quem vai ser capaz de subir? Quem vai ser capaz de ficar? Eu queria trabalhar um pouco sobre como nós vamos desenvolver um interior e interior. Abra sua Bíblia em Tito 1,15. Tito capítulo 1, versículo 15. Está logo depois de Timóteo, antes um pouquinho de Hebreus. Tito capítulo 1, versículo 15 diz assim: para as pessoas puras tudo é puro, no entanto para os corrompidos e descrentes nada é puro, pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a forma como nós vemos o mundo, nós vemos as coisas, nós vemos as pessoas, precisa ser purificada. A forma como nós olhamos para a maldade do mundo, para a forma como as pessoas reagem, precisa ser purificada. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a Tito e diz: todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Ou seja, ele olha com um olhar de pureza. A forma que ele vê é pura, porque a forma que nós vemos forma a nossa mente e a nossa consciência. E nós podemos ter duas coisas: uma mente dividida, e nós podemos também ter uma consciência corrompida. Mas nós podemos ter uma mente firme e nós podemos ter uma consciência purificada. Uma pessoa que olha não vê maldade em tudo, porque os seus olhos estão sendo purificados. Uma pessoa que mantém uma constância é alguém de uma mente firme. Isaías diz: o Senhor vai abençoar aquele cujo propósito é firme. Ou seja, numa busca, nós não podemos ter uma busca inconstante. Nós precisamos cuidar da nossa mente, da nossa consciência. Nós precisamos entender a prioridade da minha vida, aquilo que eu estou buscando. Eu preciso firmar isso na minha mente. Se a minha vida é conhecer a Deus e é seu filho, isso precisa ser um propósito firme diante dos meus olhos. Não pode ser algo que eu troco por qualquer coisa. Eu não posso me deixar levar pelo meu coração, porque eu preciso estabelecer na minha mente um propósito que é firme. E nós purificamos o nosso coração dessa maneira, firmando os conceitos da nossa mente, a forma como nós vemos as coisas, e deixando com que a nossa consciência seja purificada, para que a gente possa ver coisas boas, para que a gente possa olhar de uma forma nova, que a gente não olhe com preconceito, com julgamento para as pessoas ou para nós mesmos, mas que a gente consiga olhar com pureza. E a primeira coisa que, para mim, é uma consciência que se mantém pura, é uma consciência que não tem ofensa, é uma pessoa que não carrega a ofensa no olhar, que não se ofende com aquilo que ele vê. Paulo escreve em Atos 24:16, vamos abrir. Paulo diz assim: por esse motivo busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Em outra tradução está: eu procuro manter a minha consciência sem ofensa. Eu procuro manter a minha consciência livre de peso e de culpa. E para mim essa é a primeira coisa que nós precisamos nos comprometer. O salmista escreve no Salmo 101:3: eu não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Nós precisamos cuidar daquilo que nós vemos. Já dizia
eu acho que é um poema, que os olhos são as janelas da alma. Ou seja, através daquilo que você vê, é o reflexo de tudo que você faz e fala. Tudo que nós colocamos diante dos nossos olhos está relacionado a tudo que a gente faz. Porque o que nós vemos molda o que a gente sente, o que a gente pensa, entende? Por isso nós vamos cuidar daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Por isso o salmista escreve: eu não vou colocar coisas impuras, eu não vou ver qualquer coisa, eu não vou me colocar diante de qualquer situação. E a segunda estrutura sobre integridade fala de tudo aquilo que nós pensamos. Se nós cuidamos dos nossos olhos, os nossos pensamentos também precisam ser cuidados. Paulo escreve para Filipenses, em Filipenses 4:8, o que nós deveríamos pensar. Ele diz: em tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso você deve pensar. Ou seja, se Paulo está dizendo que nós devemos pensar em coisas específicas, isso quer dizer que nós podemos guiar os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar os nossos pensamentos vagarem por qualquer lugar, porque isso não é integridade. Isso é ser levado pelo fluxo desse mundo. As escrituras falam: pense naquilo que é bom, pense naquilo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. E ele também dá uma outra direção em Colossenses 3:2. Ele diz: não pense nas coisas desse mundo, pense nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Como nós vamos desenvolver uma estrutura de integridade para que nós possamos sair desse fluxo de que nós não podemos mais permanecer na presença? Nós temos desejo, mas não temos integridade. Como nós vamos desenvolver integridade? Cuidando daquilo que vemos, cuidando daquilo que pensamos.